Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 17 de julho a 23 de julho. Trazemos agora, nesse momento. Segunda-feira, 17 de julho, dia do bem-aventurado Inácio de Azevedo e companheiros mártires. Inácio, em Portugal, no Porto, em 1527, nascia filho de Dom Manuel e Dona Violante. Em 1565, este geral, que o outro não foi senão São Francisco Borja, confiou a Inácio a inspeção das missões das Índias e do Brasil. Essa visita durou cerca de 3 anos. A evangelização do Brasil começara há apenas 16 anos, mas a Companhia de Jesus penetrara já em 7 tribos do interior e no litoral possuía escolas e seminários. Em seu relatório, Inácio pedia reforços. São Francisco de Borja ordenou-lhe que recrutasse em Portugal e na Espanha pessoas para o Brasil e que os chefiasse. Após 5 meses de exercícios religiosos e preparativos, partiram a 5 de junho de 1570. Azevedo e 39 companheiros, no navio mercante São Tiago. 30 outros seguiam num barco de guerra da esquadra comandada por Dom Luís de Vasconcelos, então governador do Brasil. Alcançados pelo corsário francês Jacques Sorry, que partira de La Rochelle para capturar os jesuítas, após séria luta corpo a corpo, o Santiago foi dominado pelos calvinistas. Sorry declarou salvar a vida de todos os sobreviventes, com exceção dos jesuítas. Os jesuítas, então, foram friamente degolados, com exceção de um, o cozinheiro, que foi tomado como escravo e era coadjutor temporâneo. Mas o número de mártires foi 40, pois degolaram também um postulante, recrutado durante a viagem. Assim morreu Inácio de Azevedo. De seus 40 companheiros de martírio, 9 eram espanhóis, os demais portugueses. Aí já tinha, a intolerância religiosa, motivada pela fé. É um absurdo. Na terça-feira, 18 de julho, dia de São Francisco Solano, missionário. Nasceu em Montilha, na Andaluzia, em 1549. O nosso Francisco, filho de Mateus Sánchez Solano e Ana Jimenez. Foi batizado no mesmo dia do nascimento. Após 20 anos, quando já tinha 20 anos, em sua cidade natal, tomou o hábito franciscano. Foi frade exemplar, o que fez que merecesse logo a confiança dos superiores. Características na vida de São Francisco Solano é sua alegria espiritual. Nunca ninguém o ouviu triste ou acabrunhado. Compunha cânticos religiosos nas horas livres. Seu lugar predileto era a igreja, onde permanecia horas em profunda adoração ao Santíssimo Sacramento. A Santa Missa era celebrada em profundo recolhimento e piedade. Por graça especial, teve conhecimento da sua própria morte e assim preparou-se para ela, em clima de ação de graças e perfeita união à vontade de Deus. Suas últimas palavras foram: Deus seja bendito. Morreu 14 de julho de 1631, aos 82 anos de idade. Santo Arsênio Eremita, quarta-feira, 19 de julho, grande santo também. Na igreja primitiva, as fraquezas humanas eram combatidas com disciplina muito rigorosa. Em tempos de perseguições, o ideal era representado pela morte por Cristo, com o martírio. Depois, a começar do século IV, procurava-se outra morte, a renúncia ao mundo e a solidão do deserto. A vida eremítica, inicialmente, eram autônomos, depois organizaram-se por uma regra ascética, que fixava tempos de jejum e de oração na vida parcialmente comunitária, que mitigava a rígida separação até dos próprios semelhantes. Muitos cristãos empreendiam longas e desconfortáveis peregrinações para ter colóquio com esses anacoretas iluminados, os eremitas, entre os quais está precisamente Santo Arsênio. Ele era um eremita no Egito e um dos mais célebres pais do deserto. De 434 a 450, que se presume tenha sido o ano da sua morte, Arsênio teve de viver longe da tranquila Sé, invadida por tribo bíblica,
Morreu em Troy, perto de Mênfis. Dele, além de uma crônica histórica e sábias máximas, preferidas por Daniel de Farran, amigo de 2 discípulos de Arsênio, chegou-nos até um retrato em que aparece com boa aparência, majestosamente alto e esbelto, né? Quarta-feira, então, Santo Arsênio, um dos eremitas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Chegamos então na quinta-feira, 20 de julho, Elias e Eliseu, profetas do Antigo Testamento. Elias, cujo nome significa Meu Deus é Jafé, nasceu pelos fins do século X a.C. e desenvolveu grande parte da sua missão sob o reino do fraco Acabe, 873-854 a.C. Né? Dócil um instrumento nas mãos da briguenta esposa, Jezebel, de origem fenícia, que tinha primeiro favorecido e depois imposto o culto a Baal. O bravo profeta, que vestia um manto de pele sobre grosseiro avental, amarrado na cintura, como 8 séculos mais tarde vestiu o precursor de Cristo, João Batista, de quem é a figura, voltou com renovado zelo para o meio do povo de Deus, mas não assistiu ao pleno triunfo de Jafé. A obra de reedificação espiritual, não trabalhosamente iniciada, foi levada à frente com total sucesso pelo seu discípulo Eliseu, ao qual comunicou a vocação divina, enquanto esse se encontrava no campo atrás do arado, jogando-lhe nas costas seu manto. Eliseu foi também a única testemunha do misterioso fim de Elias, ocorrido pelo ano 850 a.C., num carro de fogo. O continuador da obra de Elias era rico proprietário, originário de Abel-Meula. Seu nome Eliseu, Deus salva, corresponde bem à natureza da sua missão desenvolvida entre o povo de Israel sob o reinado de Jorão, 853 a 842 a.C., de Gel, de 842 a 815 a.C., e Joacás, de 814 a 798 a.C. Lembro que essas datas elas são regressivas, né, porque estão chegando ao tempo de Cristo. Bom, Eliseu era homem decidido e isso transparece na prontidão com que respondeu ao gesto simbólico de Elias e, por ordem de Deus, o consagrava profeta e seu sucessor. Antes do desaparecimento de Elias num turbilhão de fogo, Eliseu pediu-lhe: peço-me que seja concedido porção dobrada do teu espírito. E o pedido foi ouvido. Eliseu foi o maior taumaturgo entre os profetas. Morreu no ano de 790 e foi sepultado perto de Samaria. Sua memória é no dia 14 de junho. Na sexta-feira, 21 de julho, dia de São Lourenço de Brindes, presbítero. Seu nome no cartório era Júlio César Russo, nascido em Brindes em 1559. Sua vasta erudição, aliada ao extraordinário conhecimento das línguas, entre as quais o grego e o hebraico, obtiveram-lhe muitos encargos na sua ordem e da parte do Papa. Foi provincial da Toscana, de Veneza, de Gênova, da Suíça, comissário no Tirol e na Baviera. Foi, sobretudo, grande animador de todos os que combatiam contra a ameaça dos turcos e aplaudido pregador da ortodoxia católica contra a reforma protestante. Reforma não, né? Rebelião. A serviço do Papa Paulo V, foi embaixador de paz junto aos príncipes e reis em discórdia. A morte o ocorreu, de fato, durante a sua segunda viagem à Península Ibérica. Morreu a 22 de julho de 1619 em Lisboa e foi sepultado em Vila Franca del Bierzo. Incluído no catálogo dos santos em 1881. Teve o título de doutor da Igreja, doutor apostólico, em 1959 pelo Papa João XXIII. No sábado, 22 de julho, Santa Maria Madalena. Maria Madalena, ou de Magdala, a possessa curada por Jesus, que o seguiu e o assistiu com as outras mulheres até a crucificação e teve o privilégio de vê-lo ressuscitado. Os 12 o acompanhavam,
assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana e várias outras que os serviam com seus bens. Jesus se dirige chamando-a simplesmente pelo nome, Maria, e a ela confia a notícia do grande mistério. Vai dizer aos meus irmãos: eu subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. É esta a Madalena que a igreja hoje comemora e que, segundo a antiga tradição grega, teria ido viver em Éfaso, onde teria morrido. Nessa cidade moravam também João, o apóstolo predileto, e Maria Santíssima, a mãe do Senhor. Então, Maria Madalena, né? Ou Maria de Magdala. E hoje é dia de Santa Brígida, uma grande religiosa, né? 23 de julho. Brígida, ou Brigitte, nasceu em Finstad, perto de Uppsala, na Suécia, em 1303 e morreu em Roma em 23 de julho de 1373, aos 70 anos. E é por isso contemporânea de Santa Catarina de Sena. Elas têm em comum não só os singulares dons carismáticos, como êxtases e visões, mas também vivo interesse pela paz entre os estados e pela unidade dos cristãos. As revelações que Brígida teve durante os frequentes êxtases foram por ela escritas em sueco e depois traduzidas em latim, formando 8 grandes volumes. Essa extraordinária figura de mulher casara-se com menos de 18 anos com o nobre Ulf Gudmarsson, do qual teve 8 filhos. Fundadora, teve o apoio do rei da Suécia e se concretizou em 78 mosteiros em toda a Europa. A ordem, aprovada pelo Papa Urbano V e dirigida de Roma pela Santa Fundadora, em 1349 mudara-se para a Praça Farnese, no lugar onde surgiria depois a igreja a ela dedicada. Teve sua maior expansão depois da morte de Santa Brígida, sob a direção de sua própria filha, Santa Catarina. Brígida, da Suécia, foi canonizada em 1391, 18 anos após a sua morte. Textos do site católico Liturgia Diária da Editora Paulus. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Aqui o programa Minutos do Evangelho traz bem resumido. Quem puder, procure aí, pesquise, você vai realmente se surpreender com a vida dessas pessoas. E vamos encerrar então o quadro de hoje com a música do Salmo da liturgia deste domingo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vem conosco, o programa vai continuar após a música do Salmo.